Olá, bom dia. Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre desbloqueio emocional. Muitas pessoas me escrevem perguntando por que é que em alguns setores da nossa vida a gente não alavanca, por que a gente tenta sair do lugar muitas vezes e não consegue. E hoje eu vou te contar o porquê. Isso acontece porque existem em nossas vidas eventos emocionais. Esses eventos emocionais muitas vezes podem ser traduzidos como traumas, os famosos traumas, né? E esses eventos eles bloqueiam a nossa linha de raciocínio lógica, fazendo com que você consiga decidir apenas sobre as circunstâncias daquele evento e não sobre a circunstância atual. É como se você fosse impedido de analisar o problema por si próprio, mas sim fizesse conexões com coisas que você vivenciou no teu passado. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre PNL. O que é PNL? Programação Neurolinguística, que seria ensinar o seu cérebro a se comportar. E a gente vai fazer um exercício. Eu vou te passar, na verdade, um exercício para que você possa fazer a respeito do desbloqueio emocional ou bloqueio emocional. Como desbloquear a parte emocional da gente, né? E adquirir, assim, mais inteligência emocional ou mais autocontrole, controle de si próprio, controle das suas decisões, escolha consciente, como você queira chamar. A maior parte desses eventos eles acontecem na infância, entre 7 e 14 anos. Digamos que entre 7 e 10 estão as maiores circunstâncias gravadas no seu subconsciente ou inconsciente. E desde então, isso gera uma insegurança em você, causando dificuldades, inclusive, em decisões, tomada de decisões, né? Em explicar alguns comportamentos ilógicos que a gente tem muitas vezes, coisas que a gente fala, ou situações, comportamentos, forma de agir, que a gente às vezes não consegue explicar, porque não dependem 100% de você hoje, ou do que você pratica hoje, mas sim daquilo que foi gravado em você lá atrás. E você precisa ressignificar isso, abandonar essa parte que aconteceu com você. E a gente precisa tomar cuidado quando fala em ressignificação e abandono, porque o destravar isso, as pessoas acabam se enganando pensando que, na verdade, elas precisam esquecer os eventos ou fingir que eles não aconteceram ou não se recordar deles, né? Não estamos falando de amnésia, não estamos falando de você não se recordar. Estamos falando de você se recordar sem dor, né? Não é apagar na memória. E essa recordação sem dor a gente chama de ressignificação, de ensaio mental, né? É isso que a gente chama na PNL. Que a gente acessa um mecanismo do cérebro chamado foco temporal, onde você canaliza a sua energia no passado durante aquele momento do exercício, e aí você canalizando toda a sua energia, e quanto maior a canalização da energia, melhor é o exercício, naquele curto momento, você tem o poder de transformar a sua vida, transformar aquele evento, ressignificando aquela situação e não tendo dor mais quando você acessar. Então, mas o que seria o bloqueio, Vivi? Bloqueio é tudo aquilo que impede você de prosperar. Então, vamos lá. Se você tem problema em prosperar na parte profissional, se você tem problema na parte amorosa, em relacionamentos, com filhos, ou no trabalho, ou financeiramente também, então tudo aquilo que impede você de prosperar chama-se bloqueio. São várias áreas da sua vida que podem estar pedindo autorização, na verdade, para você, para que você possa avançar um pouco mais hoje. E eles ficam lá pedindo autorização até que você consiga liberar essa autorização para que eles possam avançar. Vivi, mas como que eu identifico então esse bloqueio? Vá direto no efeito. Ou seja, se você está se sentindo inseguro ou insegura em uma situação, sentindo com vergonha, ou sentindo que você está descontrolado naquela situação, você não tem domínio sobre aquela situação, você precisa ir direto ao bloqueio e encontrar a chave. Eu vou te passar um exercício que pode te ajudar nisso, né? E a pergunta-chave desse exercício de desbloqueio é: quando foi a primeira vez em toda a minha existência que eu tive essa sensação, né? Esse sentimento, essa sensação, essa tomada de sensações no meu corpo físico e mental. Então, quando foi a primeira vez é a chave de desbloqueio, tá? Quando eu digo que é entre 7 e 14, pode acontecer e já aconteceu de pacientes meus encontrarem esse desbloqueio em idades inferiores, ok? Mas no natural é entre essa idade. Portanto, deixe seu cérebro livre para buscar essa informação para você.
Os maiores bloqueios, eles são gerados no processo de interação com pessoas. Isso é importante a gente salientar, porque dificilmente isso ocorre com coisas. Dificilmente você vai ter um bloqueio com coisas. Normalmente esse bloqueio é gerado nas interações com relações. Ou seja, é bloqueio com alguém, um professor, o seu pai, um tio, uma tia, um amigo, um vizinho. São interações interpessoais ou relações interpessoais, ok? E você passará então a projetar esse momento ruim que você viveu em toda a sua vida, sempre que você tiver oportunidade, como se fosse um CD gravado, né, uma canção gravada que fica se repetindo e você às vezes não consegue nem entender da proveniência, de onde vem, porque já faz muito tempo. Então, como mecanismo de defesa, o seu cérebro vai guardar isso para que você se defenda. A gente fala bastante sobre os mecanismos de defesa e sobre o ego na questão do curso de autoconhecimento, que vai abrir em breve. Então, você vai acessar isso só como mecanismo de alerta e não mais as situações e cenas em si, a não ser que você tenha isso como objetivo. Então, se as coisas não alavancam, não saem do lugar, isso pode ser fruto de um bloqueio mental ou de um bloqueio emocional. E para isso você pode usar a ressignificação, que seria como você passar uma ponte sobre um rio. E não se ressignificar seria como tentar atravessar o rio nadando, por exemplo, entendeu? Não é que você não vai conseguir atravessar o rio nadando, tem pessoas que têm fôlego para isso e conseguem. Porém, a dificuldade que você vai ter de ter que atravessar nadando é muito maior. É muito mais fácil se você fizer uma ponte, construir uma ponte para passar isso. Então, agora a gente vai fazer o exercício e quem me acompanha sabe o quanto que eu gosto de um caderninho, né? Eu adoro diário emocional, diário de anotações, eu sempre falo sobre ele. Se você ainda não tem, eu te aconselho a ter. Mas por agora pode servir só um papel e uma caneta mesmo, um papel comum, uma caneta comum. E para isso você pode também utilizar o áudio que eu te enviei já no passado a respeito da roda da vida, porque lá eu divido em setores as avaliações e dou nota para cada um desses setores. Então, se você não tem esse áudio, você pode solicitar para mim que eu te envio, tá bom? Aqui no inbox. Depois da avaliação, separe o setor que você quer mexer e desbloquear. Então, anote todas as suas frustrações, medos, inseguranças, dúvidas, vergonhas em um do lado do papel. Depois, do outro lado, você vai se concentrar bastante em buscar, de olhos fechados, a primeira vez em que você se recorda. Então, coloque para o seu cérebro a seguinte informação: eu preciso acessar a primeira vez que isso aconteceu ou que eu senti isso na minha vida. Eu preciso acessar a primeira vez que eu tive essa sensação em toda a minha vida. Eu quero acessar, eu preciso acessar. Então, e você vai se recordar de ter vivido aquela sensação pela primeira vez em toda a sua vida. E o que vier na sua mente você anota, ok? Não fica questionando, será que essa foi a primeira vez? Não, eu quero que o que vem na tua mente você anota. No comum estará entre a idade de 7 e 14, como expliquei, mas pode acontecer de ser antes. E então você vai se concentrar em um desses cenários por vez, como se estivesse dentro deles e de olhos fechados, ok? Então você respira, se concentra como se você estivesse dentro deles e você vai enxergar esse cenário, reconstruir ele, você, a pessoa que participou, as pessoas, sentir cheiro, cor, ver roupa, tudo. Após você construir assim na sua mente, eu quero que você então, agora adulto, entre nesse cenário e proteja essa criança, né? Eu quero que você reivindique os direitos dessa criança, você proteja ela como um dos tutores. E você vai falar tudo o que você pensa a respeito daquela situação, tudo que você acreditava que deveria ter sido falado naquela época e que não foi feito. Eu quero que você diga agora, quando adulto, defendendo aquela criança que está naquele cenário e às vezes não tem condição de se defender. Dizendo exatamente tudo que você pensa. Então, depois você vai retirar essa criança desse local onde você se encontra, ok? Respira profundamente e volta de novo ao próximo cenário, à próxima situação que você anotou. Se você sentir que você precisa repetir esse processo, você pode refazê-lo quantas vezes você precisar, porque às vezes a primeira vez a gente não se entrega 100% no exercício. Até que você construa essa ponte, tá? E aí sim você possa atravessar esse rio tranquilamente. Para algumas pessoas que eu faço, às vezes, no consultório, um acesso já é o suficiente, não precisa de mais de um acesso. Para outras, um pouco mais, depende do nível de confiança que ela tem no exercício mesmo, e a preocupação ou medo que ela tem em acessar. Porque muitas vezes a gente tem medo mesmo de descobrir o que acontece com a gente quer muito saber, mas tem medo, teme o que vai vir pela frente. Então,
para algumas outras pessoas tem que fazer mais vezes. Isso vai depender totalmente do foco temporal, ou seja, da energia canalizada no momento do exercício do ensaio mental, do nível de entrega, do tamanho de canalização energética ali naquele momento, do nível de entrega mesmo para fazer esse exercício. Vivi, mas então isso são traumas? Então, não vamos descrever trauma, porque trauma eu acho uma coisa pesada. Na verdade, são eventos, né? Acontecimentos que naquela ocasião você não tinha ferramentas para lidar. Mas hoje você não é mais aquela pessoa e você tem outras ferramentas, tem outros conhecimentos, outras experiências e você tem condição de decidir se você quer ainda optar por agir como você agia daquela forma ou não, né? Eu me lembro de um paciente que ele tinha uma letra bem infantilizada e ele se queixou disso comigo e a gente fez o ensaio mental e ele se recordou vendo ele numa série de escola onde a professora ela gritava, xingava e expunha ele na frente dos outros alunos. E ele foi, defendeu a criança e a letra dele imediatamente desbloqueou. Então, é fenomenal, é fantástico. Eu tenho milhões de depoimentos e experiências para contar para vocês a respeito do ensaio mental, porque eu adoro essa técnica, eu acho ela muito útil, tá? Então, o que acontece é que eles são pequenos eventos. O problema é que são pequenos eventos que se conectam com várias outras tomadas de decisões agora da vida adulta e acaba agindo por você, tirando de você o poder de decisão que você tem na sua vida, né? Então, escassez, por exemplo, medo de perder trabalho, crenças, ou até palavras. Às vezes a gente não viveu situações, mas ouviu palavras que significam coisas desnecessárias, né? Palavras ditas sobre o dinheiro ou pessoas ricas, crença sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre ter filhos, né? Inclusive, então tudo isso ele te conecta com algo que você não tem controle, que você não terá controle e quando você vê, você já está decidindo ou falando alguma coisa que você nem pensa, nem é congruente com aquilo que você tem como valores mesmo na sua vida. Portanto, eu quero que você tire da sua vida tudo aquilo que tira o seu poder de decisão, tá? A gente vai ter que tirar todos esses espaços, essas lacunas que impedem você de tomar a própria decisão e que fazem você terceirizar isso para momentos que você não vive mais. Eu quero que você se livre de tudo para que você possa ter escolhas conscientes. Eu não quero que você se livre das pessoas, eu quero que você se livre desses pequenos eventos emocionais que paralisam você, ok? Então, a gente fala bastante a respeito dessas escolhas conscientes no curso de autoconhecimento que está para iniciar. Eu vou abrir a terceira turma em breve, eu acredito que mais 2 semanas a gente abre a turma. Então, acho que na semana que vem eu devo abrir a turma para cadastramento e na outra semana começa. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero o seu comentário, espero ter ajudado você com esse áudio de reflexão de hoje, do dia de hoje. E espero ter conseguido ser clara, porque para mim é um assunto super bacana, mas que talvez seja muito novo para você e eu super entendo. Vou pôr algum material que você possa pesquisar ou ler a respeito, para que você fique mais tranquilo e seguro com relação a isso que eu estou te dizendo. E eu espero ter conseguido ser clara e objetiva, mesmo o áudio tendo ficado um pouco longo. E te ajudar com esse áudio no dia de hoje. Então, um super beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua jornada, o seu dia, viu? Vivi Siqueira.